Um assunto que é muito importante, que a gente sempre traz aqui para debater. Aliás, assuntos que, inclusive, a doutora Júlia disse que foram pessoas que entraram em contato com ela e pediram que trouxesse esse assunto para ser debatido aqui. Mais uma vez, boa tarde, seja bem-vinda. E, mais uma vez, a população interagindo com você e você atendendo esse pedido, né? Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todo mundo que está em casa. Na verdade, a gente passou por 2 casos de grande repercussão, que foi o assassinato da cunhada e agora, por último, a questão do pai ter matado o próprio filho. E existia uma relação por trás de violência. Então, a sociedade, de uma forma geral, estava reivindicando como assim uma mulher é vítima de violência e mesmo assim tem contato? Pois é, por muitos anos, Wilson, os homens que agrediam as mulheres depois da medida protetiva, aquele homem que nunca deu valor aos filhos, que nunca esteve presente na vida dessas crianças, começou a brigar pela guarda e pelo convívio diário simplesmente para poder atingir a mãe. Essa é a realidade brasileira. Então, por muitos anos, a vítima de violência deixava de ser vítima de violência física e passava a ser vítima do pior tipo de violência, de ter sem resguardo a integridade física e emocional dos seus filhos. E aí veio essa legislação maravilhosa que terminantemente proíbe, se há uma relação de conturbada, como eu vou ter uma guarda compartilhada para decidir as coisas do meu filho se eu sou vítima de violência? Como vai ser essa relação para que a gente chegue a um consenso do que é melhor para a criança? Graças a Deus veio a legislação que define que em caso de violência doméstica, já certinho a mulher que é vítima e que, obviamente, quando a mulher é vítima, o filho acaba sendo vítima também, Wilson, está terminantemente proibida essa guarda compartilhada. Perfeito. Quando, na verdade, como nós falamos aqui, o grande objetivo é trazer a melhor segurança e conforto, né, e amor e carinho e proteção para a criança, né? Wilson, a vida da criança, sem dúvida nenhuma, inclusive para as mães, é mais importante do que a própria vida da mulher. Por isso que ela se mantém muitas vezes em relacionamento por tanto tempo, por medo de se separar e ter que enviar o seu filho para as mãos do agressor. Agressor que nunca prezou pela vida, nunca pela integridade emocional, pela integridade até física da criança. Então, a gente está aí com um grande avanço e benefício para que as mulheres tenham essa força ainda maior, que é: meu filho vai estar resguardado, agora eu posso denunciar. Perfeito, excelente, muito bom. Mais uma vitória e assim a gente continua avançando. Doutora Júlia, vamos lá para as nossas perguntas, para as pessoas participarem aqui, querem saber a resposta da senhora aqui nas perguntas. A Lívia Santos faz a primeira pergunta. Ela pergunta: doutora Júlia, nos casos em que a guarda não foi definida na justiça e tiver risco do pai se vingar na criança, o que deve ser feito? Pergunta interessante da Lívia. Muito importante. De imediato, ingressar com o pedido de guarda unilateral, justificando esse pedido com a questão da violência doméstica. Quando você entra com a medida protetiva, ela não é um rol taxativo, aquele negócio fixo. Você pode pedir tudo o que você achar que é necessário para você resguardar a sua paz, inclusive essa questão dos filhos. E, de forma comitante, entrar ou com a dissolução de união estável, se for só uma relação de convívio não estando registrada em cartório o casamento, ou com a separação. Então, a resposta para você é: entre com a medida protetiva, requeira dentro da medida protetiva e, fora isso, dê entrada com pedido de guarda unilateral. Isso vai dar uma blindagem, uma proteção maior, porque muitas vezes as pessoas não querem ir até a justiça e tentam decidir ali entre os dois. Mas quando às vezes é conflitante, é melhor que você tenha razão com mais tranquilidade e que seja decidido pelo magistrado, é isso? Wilson, em nenhum caso que tenha violência deve ser feito um acordo amigável. Esse é o meu ponto de vista. Não existe como você fazer um acordo com um agressor. Você tem que fazer com que a legislação seja aplicada no caso dele. Perfeito, era isso que eu queria, por isso que eu te provoquei para você falar exatamente isso. Obrigada, Wilson. Vamos lá então, para que a gente possa agora, a segunda pergunta que faz para a doutora Júlia é a Priscila Melo. Ela pergunta o seguinte: doutora Júlia, a quem recorrer quando a violência acontece depois da decisão sobre a guarda? Importante. Se for menor de idade, ou seja, criança ou adolescente, tem uma delegacia específica e própria. Se a violência é praticada contra criança e adolescente, aqui em Maceió, lá na Mangabeiras, existe uma delegacia especializada para fazer esse atendimento. Mas se a violência está acontecendo contra você, mulher, você deve procurar a delegacia da mulher. E hoje nós temos a delegacia 24 horas, que é lá no CODE também, ligado à violência contra a mulher.
Doutora Júlia, só para a gente concluir, o nosso tempo está apertadinho, mas, por exemplo, a gente está falando muito do marido, mulher, marido, a criança no meio. Mas, às vezes, o ambiente em que essa criança, por exemplo, vai para a casa do pai ou da mãe, tanto faz, seja do pai ou da mãe. Às vezes pode ser um irmão dele, que talvez não seja por parte de sangue ou da mãe, ou um parente, ou um cunhado, enfim. Qualquer risco que tenha para a criança, seja no lar do pai ou da mãe, isso vai ser questionado e pode ser decidido, né? Com certeza, Wilson. E teve um caso que a gente presenciou bem próximo, que era o avô. O avô cometia violência sexual contra a criança. O pai tem direito sim de estar com o filho, mas acima do direito do pai de convívio, tem o direito da criança de ter a sua integridade física e emocional resguardada. Então, se o pai pega a criança de um lar saudável com a mãe e vai levar para um local que ele corre risco, seja pelo crime praticado por qualquer pessoa, pelo avô, até mesmo pelo vizinho, ele responde de forma conjunta, porque há a obrigação daquele responsável resguardar a segurança da criança. Então, pais e mães, porque acontece também o contrário, né, Wilson? Obviamente que um número extremamente inferior, mas o pai e a mãe que sabe que o filho corre risco num ambiente que é da guarda do outro, deve formalizar a denúncia e requerer judicialmente o afastamento. Se sua criança chegou em casa e está alegando, está com um comportamento diferente, alegou que foi vítima de violência, procure a delegacia. E até que o juiz defina com quem vai ficar a guarda e o juiz se responsabilize também pela segurança do seu filho, não entregue o seu filho, não coloque o seu filho em risco. Se seu filho está reclamando, escute, porque para ele poder ter coragem de contar o que vive, tenha certeza que ele já foi muito forte e que realmente está acontecendo algo. Perfeito, excelente, bem didático mesmo. Doutora Júlia, beijo grande, Deus te abençoe mais uma vez, sucesso e até a próxima, se Deus quiser. Um excelente final de semana para você. Wilson, muito obrigada. A cada dia que passa, mais sua fã e tenho certeza que a gente está com uma notícia boa que vai ajudar muitas mulheres que estão em casa. Então, um bom final de semana para você e para todo mundo. Vou pedir que você faça agora, seu endereço está aí, coloca com a imagem dela que fica mais bonito aí, ó. @JuliaNunes_mulher, é aqui onde as pessoas podem entrar em contato com você, doutora Júlia. Mais tarde vai estar disponível já o programa de hoje e, claro, que mandem as sugestões, porque a gente está aqui para prestar um serviço para a sociedade. Obrigada, Wilson, e obrigada, TV Pajuçara. A gente que agradece a você pela participação aqui desse cast no nosso Explica Pra Gente. Doutora Júlia, beijo grande, sucesso para você e para toda a sua família, viu? Muito bem. 13h05, é a prestação de serviço pura aqui no nosso Fenômeno. Fique alerta para você que acompanha sempre o Fenômeno, tá bom? Muito bem.